Então, te convido a passar a página aqui, convido a vocês virem junto com a gente para a gente passar para o próximo tema, mas já deixo aqui a convocação para o nosso presidente, Johnny, aqui, para a gente voltar e falar sobre o assunto, porque eu conheço tanta gente que vem do Nordeste, que o cara chega e não tem o ingresso, cara, o cara não entrega o ingresso porque está na mão de cambista, vai trocar e não consegue. Cara, é um pecado o que fazem com a torcida do Flamengo. É porque a gente não desiste nunca. A gente, como mesmo o Johnny diz, a gente não dá aqui, vai para lá, não vai para lá, vem para cá, e é assim. Então, esse teu gancho foi muito perfeito, foi muito legal, porque é a parte emocional, porque nós, flamenguistas, nós temos uma paixão diferenciada de todos os outros torcedores, e nós não somos um torcedores do Rio. Tem gente que é do Nordeste, da China, da Polônia, onde você for vai encontrar muito rubro-negro. Então, a gente tem a paixão e estão brincando com a paixão do torcedor. Só isso que eu queria dizer, para chamar vocês já para o próximo programa. Vai acontecer, talvez, no canal do Avante Fla, vai certamente, o presidente Johnny vai ser chamado aqui de novo para a gente reverberar sobre isso, mas já quero passar aqui de outro tema, quero trazer o Johnny aqui para analisar o contexto do nosso Flamengo atual, que é o quê? Temos o Arrasca Show, que é um cara diferenciado na América, vamos deixar por baixo aqui na América, é um meia esquerda, é um armador diferenciado na América, é o cara que pensa o jogo diferente, é o cara que, quando ninguém acha uma saída, ele vai e consegue resolver. Mas quando o cara sai, ou quando o cara tá com pubalgia, problema de pubis, problema de não sei o quê, o Flamengo fica sem aquele poder. Sei que vão dizer, e convido todos vocês a deixarem aqui nos comentários o que pensam sobre o tema, irem lá no Avante Fla e dizerem lá também o que pensam sobre o tema. Deixa escrito lá no Avante Fla e aqui no Urubu Vingador. Que tem o Everton Ribeiro, que também tem um certo nível de capacidade de armação, de entendimento diferenciado da meiuca, onde os gênios pensam, onde os gênios moram. Vida longa ao Rei Zico. Então, o meu presidente, diz para mim como é que tu tem visto aí, porque está reverberando, agora quero posicionar, está reverberando que temos o tal do Claudinho, aquele que jogou no Bragantino, está na Rússia. Como é que tu tem visto, como é que o presidente Johnny compraria Claudinho, acha que ele tem futebol para pelo menos ficar numa regra do nosso bom Arrasca Show? Conta para nós aí, Johnny. William, eu vou te falar, cara, o que eu penso do Claudinho, que é um grande... A gente sabe, a gente acompanhou a trajetória dele aí em alguns clubes que ele não foi bem, mas chegou no Red Bull, ele deslanchou, ele mostrou o futebol dele, conseguiu encontrar o futebol dele. A gente sabe que é um jogador que precisa de uma estrutura de bons jogadores ao lado dele, que sozinho ele não vai conseguir. Mas ele no Red Bull ele conseguiu, lá no Zenit ele consegue também ter uma boa estrutura e desempenhar o papel dele. Mas você tocou num ponto importante, cara, que essa posição do Arrascaeta, no meu ponto de vista, ela é uma posição difícil demais, cara. Às vezes a gente fala, o Arrascaeta é bom, o Arrascaeta é bom. O Arrascaeta ele é muito bom, cara, é muito bom. Entende? Nós mesmos, eu, você e mais alguns, a gente não tem a noção do tamanho da grandeza desse cara. Ele é meio quietinho, ele fica ali no meio de campo, mas ele é a mola, cara, que pega a bola do meio e trabalha ela na entrada da área para colocar Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, numa situação para marcar gol. Entendeu? E o cara é muito inteligente. Eu chego a dizer que, também pela idade, né, pela condição física, hoje ele está um pouco melhor que o Everton Ribeiro. Mas ele, para mim, no futebol brasileiro, ele é insubstituível hoje pelo estilo de jogo do nosso Flamengo, tá? A gente tem esse estilo de jogo de marcar na pressão, de sair do meio de campo tocando rápido, e a inteligência dele consegue fazer toda essa movimentação na frente da área e conseguir criar jogadas de ataque, sendo que a gente cria muito. O Gabigol que perde gol pra cacete, mas jogada é criada. Ele tem a porcaria da chance, mas esse ano ele deu de perder gol. Isso custou caro para ele. Ele marcou toca nisso aí. Se ele faz metade, tá, dos gols que ele perdeu, ele estava na seleção por pressão da torcida. Não pelo Tite, que Tite a gente sabe que não gosta dele. Mas, então é isso. Então, eu vejo o Claudinho como um grande nome, tá? Ele é um grande jogador e tem tudo para estourar no Flamengo. Eu fico pensando como fazer para deixar o Claudinho no banco. Porque, pela minha experiência de futebol, o cara, quando ele não é o principal e ele fica no banco, por mais que ele treine, por mais que ele jogue outros jogos que não são os principais do time, o cara acaba perdendo o ritmo de jogo, acaba perdendo a sintonia com os jogadores. E quando o cara tem que entrar,
ele não está tão entrosado com aquele time principal do jeito que o outro, o Arrascaeta, no caso, estaria. Então eu fico com muito medo de queimar o Claudinho e ele não conseguir dar suporte. Porque imagina com você comigo. Você é inteligente, você vai entender. Joga Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Tira a Arrascaeta, bota o Claudinho. Beleza, mas o Arrascaeta vai ficar no banco? Não vai. Se ficar, vai ficar puto. E com certeza. Aí o Claudinho aí não vai ficar aborrecido. Quando ele entrar, ele não... Na minha opinião, tá, William? Não sei se você concorda, mas é na minha opinião. Se botar os dois, pô, para mim seria o sonho de consumo. Eu tenho o Everton Ribeiro na esquerda, boto o Claudinho na direita, boto o Claudinho um pouco na esquerda, boto o Arrascaeta no meio, mas eu vou tirar quem? Eu vou tirar o homem de marcação do meio de campo? Que faz a segunda linha de marcação na pressão? Não posso tirar. Se eu tirar ali um futuro Gerson, se Deus quiser, ou um João Gomes, ou um Thiago Maia, ou até um Vidal, quem que vai marcar, cara? Vai estourar lá em cima do nosso Léo Pereira. O Léo Pereira a gente sabe como é que é, né, cara? É um pé na frente e outro atrás. Não é 100%. A gente ainda tem um receio com o jogo dele. Nós vamos ter que esperar mais em 2023 para ver como é que ele vai equilibrar. Então é complicado jogar Claudinho e Arrascaeta. Eu fico preocupado com isso. Não sei se você conseguiu me entender. Deixar o Claudinho no banco vai trazer para ele perda de jogo, entendeu? Porque treino é treino, jogo é jogo. A gente está careca de saber isso. Eu, principalmente. Estou carequinha de saber isso. Então não tem jeito. Se botar ele no banco ou Arrascaeta, você vai tirar a engrenagem do time. Não tem jeito. É preocupante, cara. Se ele, o Dorival, ou seja lá quem for, JJ, falar que consegue jogar com o Claudinho Arrascaeta, beleza. Aí eu assino embaixo. Agora, se for para tirar um e deixar um Claudinho no banco, na minha opinião, eu acho desperdício de dinheiro, de investimento para fazer isso, tá? O Arrascaeta é muito bom, substituto para ele é difícil, mas o Claudinho é muito bom para ficar sendo preterido para outros campeonatos que não sejam as competições principais, entendeu? Mesmo porque eu não sei qual vai ser o rendimento de um Claudinho no time B do Flamengo, jogando com Cebolinha. Marinho acho que vai embora, mas jogando com Cebolinha, com o Vitor Hugo, com o Matheus França, eu não sei qual vai ser o desenvolvimento dele em campo, entendeu? Eu sei que ele vai jogar bem, mas com gente boa, inteligente, para poder trocar ideia. Ele sozinho, ou a Arrascaeta sozinho, um ficando no banco para o outro, eu acho muito perigoso pela minha experiência que eu vejo de futebol, entendeu, William? Tá. Na verdade, Johnny, me deixou no checkmate que eu ia te resolver tuas questões de um jeito, aí você já falou, eu ia resolver de outro, você falou também. E eu vou aqui mesmo, sem medo de errar, eu vou aqui expressar minha opinião. Se eu fosse treinador, que eu não sou, não tenho essa nem pretensão, eu teria, quando começou a falar a problemática da contratação do Claudinho, inclusive assim, mostra um conhecimento esplendoroso de futebol sobre quando fala de ritmo de jogo. Isso é a mais pura verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando o cara está dentro do time que já todo engrenado, ele entra, vai conseguir jogar bola. Muito embora, todavia, porém, vai sair o Arrascaeta? É um problema. Não vai sair. Então, qual seria a minha? Quando você estava falando, eu pensei, daqui a pouco você rebateu, e eu vou aqui explicar, não, é pretensão minha, vou aqui explanar minha visão, Isso aí. Eu faria assim, no lugar do Thiago Maia, mostraria para ele uma segundo volante, é o que eu colocaria ele para fazer um teste, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A gente sabe que ele não tem essa característica, como o Diego Ribas não tinha um dia. Mas na composição do dia a dia das competições, nada é como a gente sonha ou como realmente, às vezes, a gente planeja. Então, assim, sairia com ele para ver em alguns jogos, no lugar do Thiago Maia, João Gomes, Thiago Maia, Claudinho, por exemplo. Aí você falou, mas talvez ele não tivesse a capacidade de marcação e o cara já me barrou aqui, já me deu um cheque. Daí, o que eu pensei? No lugar do Everton Ribeiro, que às vezes está em cima, às vezes está embaixo, na capacidade de armação pelo lado direito. Às vezes ele está meio desligado, ele tem tido assim, aquele ano que passou, evidentemente, agora por fim, ele, graças a Deus, graças aos poderes do Rei Zico, que ele deu uma subida de produção. Mas ele andava, inclusive, quero dizer aqui para vocês, que nos grupos que eu participava, o nome que todo mundo queria ver fora do Flamengo era o Everton Ribeiro. E eu falava, e era criticado em massa,
até meio de forma ríspida, chamando de louco, cara que não entendia de futebol, um monte de coisa. Porque o que eu disse para os caras? O que eu falava nos grupos? Dizia assim, uma coisa é você enfrentar eu no time do Flamengo. O cara vai olhar assim, porra, o Urubu aí, tá louco. Outra coisa é o Everton Ribeiro. O cara não chega faceirinho no Everton Ribeiro para dar um bote. Que sabe que o baixinho é liso, que o miteiro tem o dom de girar, tem o dom de distribuir. Já visto aquela tabela que fez com o Rudinei no tri da Libertadores ali, que a bola só quica no chão, que é um campo duro ali, macetado. A bola quica, ele só encaixa o pé para fazer um passe que sai. O passe magistralmente sai do goleiro Bento, dos caras. Então, assim, uma coisa é quando os caras eles me veem, não, vou enfrentar o Urubu ali. Vão pegar o cara, é pancada, ou é marcação encaixada de dupla marcação. A outra coisa é o Everton Ribeiro, que gira para cá, foi para lá, ele veio para cá, vai para lá, ele toca no meio das pernas. É uma outra situação. Eu falava para os caras, calma. Não, calma não, porque não joga nada. Para com tudo. Porque não entende nada de futebol. Não, para só um pouquinho. Cada um entende um pouquinho, e um pouquinho de cada um se junta e dá um muito. Eu não venderia jamais o Everton Ribeiro e deixa o cara jogar bola, porque preocupa. Tá, evidente. Aqui, guardadas as devidas proporções fisicamente. O cara não tá bem fisicamente, ninguém joga. Não adianta. Não vem que você conversa. O cara decide. Não, mentira. Hoje não decide mais. O cara tem que tá em forma, mas tá numa má fase técnica. Deixa o cara, porque o cara tem bola. Aí o cara subiu agora por último, e esses caras do grupo só botam sorrisinho, assim, os caras, filho da fruta, não sei o quê, porque também. Assim, não tem. Agora aceita que dói menos, diz aí, escreve aí que eu tinha razão. Bom, dito isso, a seu outro checkmate era que tinha me dito jogar ele no time B. A primeira coisa que eu tinha pensado era o seguinte, cara, se eu sou treinador, eu faço o time B e boto o Claudinho ali para momentos que o Everton Ribeiro estiver convocado, machucado, expulso, lá, coloco no lugar dele em primeiro momento. Mas não dá, nós precisamos vencer uma partida, a partida tá... A gente tem que fazer gol, tiro o Maia, boto ele de segundo volante. Eu faria isso, mas agora, é uma opinião, é uma visão que é teórica. É teórica, mas eu gostei muito da sua visão, sua explanação, que me fez pensar e meio que, caramba, é por aí mesmo. E quero frisar, te passar a palavra para te dar mais uma triplicada aí no assunto, dizendo que é o seguinte, cara, se foi fundamental quando falou sobre o ritmo de jogo. O cara que ele pode ser craque, ele pode estar bem... Evidente, assim, a gente tá falando numa totalidade. Tem os caras que são exceção, pega o Zico ali, bota lá, o Zico jogava, não interessa, o Zico levava o time inteiro, esquece, deixa pra lá. A gente tá falando de gente normal, assim, de ser humano. Pega lá, o time tá jogando, o cara entra até pegar e às vezes demora uma partida. E a grande maioria da torcida não quer saber, quer que o cara já acabe. Então você falou muito importante sobre o ritmo de jogo, no qual eu quero só fazer uma linha por cima, assim, porque é importante falar o Cebolinha. Cebolinha jogava no time da Europa, não tá jogando nada aqui contra qualquer outro time do Brasil aí, não tá jogando nada. Porque, cara, uma coisa é ele entrar ali naquele time que já tá voando, e outra coisa é ele entrar no time que ele tem que ter o posicionamento, ser o líder, ser tal. Então, quer dar uma replicada aí, o presidente Johnny? Claro. Legal. O que você falou é importante, cara. Cada um pensa de um jeito e vai completando o entendimento do outro, desde que as pessoas se respeitem, né? Para um acrescenta o outro e assim vai. Cada um tem um modo de ver o futebol. Eu sou meio chato com o futebol. Por isso que eu te falei negócio do canal, que eu falei, eu vou botar um canal para mim explicar o meu ponto de vista do jogo, que às vezes não combina com 70% das besteiras que é faladas por aí, entendeu? Falei, cara, não é possível, eu vi um jogo, o cara viu o outro, não é possível um negócio desse, não é possível, a gente tá aqui na frente da televisão, eu tô vendo um jogo, o cara tá vendo outro jogo, o cara fala uma coisa totalmente absurda. Aí eu falo, eu acho que eu falo melhor que ele, eu consigo ver o jogo melhor, porque eu não vejo só o jogo, eu vejo todo, embora eu não esteja no estádio sempre, raramente eu vou, às vezes, pela distância que eu fico da capital, e então eu não vou muito, mas pela televisão, eu analiso o contexto do jogo, o que está rolando, onde é que está o fulano, onde é que está o Beltrano, onde estão as linhas, onde está o ataque, onde está a defesa. Eu tento maquiar toda uma situação que eu consiga ver como o jogo está sendo processado. Eu não fico só ali alimentando o fato em si, a jogada final. Eu quero saber de onde ela saiu, como ela saiu,
a jogada foi construída, se ela foi uma bola roubada, se ela foi uma jogada iniciada, todo esse contexto e quem passou pela bola. Isso também é importante para mim. Às vezes eu narro o gol de fora a fora, passou fulano, foi Beltrano, a bola rodou nos 11 jogadores do Flamengo, isso é importante. Todo mundo participou da jogada. E aí, voltando no que você falou do Cebolinha, cara, a gente fica só o que vai acontecer ele começando uma pré-temporada junto com a equipe. A gente viu aí que o Michael, como você falou, eu falei, depois você falou, eu estou replicando. O sistema de jogo ele é muito importante. A união das pessoas, o conhecimento dentro de campo é muito importante. E o Cebolinha ainda não conseguiu, nem com o time A, nem com o time B, fazer um jogo excepcional. Ele sempre está abaixo daquilo que ele sempre produziu no Grêmio e produziu lá na Europa. Ele às vezes deu uma falhada lá, então ele nunca mais conseguiu replicar aquilo que ele fazia no Grêmio. A verdade é essa. Mas como o Michael me deixou uma luzinha no final do túnel, porque ele correu atrás, ele trabalhou, ele chegou antes das férias começarem, ele empenhou mais, jogou o Cariocão, ele começou a participar mais do jogo, o futebol dele subiu 80%. Entendeu? Embora o Renato tenha feito um bom trabalho psicológico, mas ele também se empenhou, a gente não pode deixar de destacar isso. Foi um pouco do Renato psicológico e foi um pouco do Michael, mostrando vigor físico, mostrando iniciativa, querendo arriscar, querendo fazer as coisas. Então, se a gente conseguir que o Cebolinha faça parecido com o que o Michael fez, é outra situação. Aí tudo bem, a gente vai conseguir fluir um time B com o Cebolinha lá. Mas falta peça ainda para um time B só com o Claudinho e com o Cebolinha, mesmo que jogando bem. Ainda falta peça nesse ataque aí. E sem contar que, se o Bruno Henrique, quando voltar, e voltando, se Deus quiser, em grande estilo, ele e o Cebolinha vão ficar ali disputando quem é que joga, quem é que não joga, até ver o que dá. Porque a hora que os dois estiverem em ótima forma, como é que faz? E daí, se botar os dois, se botar um, quem vai sair da frente? Gabigol ou Pedro? Quem que tira o Gabigol ou Pedro do time? Ninguém. Não pode tirar os caras. Rapaz, o ano que vem, esse Flamengo nosso vai ser um Flamengo interessante. Eu vou gostar de ver, eu vou achar muito interessante. É um fato, um posicionamento, acho que um ponto importante que você traz aí, que a gente não estava no tema, mas já que já trouxe, já vou encaixar aqui, que é muito interessante. Quero deixar aqui registrado minha visão antes, desta vez eu vou pular na frente, vou falar e já vou registrar, depois eu quero te ouvir sobre. O Bruno Henrique teve uma lesão ligamentar no joelho gravíssima, né? Isso. Que geralmente quem volta, são os casos, né? São os casos. Quem volta com menor capacidade de explosão. Significa o quê? Hoje o Bruno Henrique seria um jogador aquele de arrancada, como ele é um cara que cabeceia bem, porque tem explosão física, é um cara que arranca de 0 a 100 em X, porque tem explosão física, ele compõe aquela marcação, perdeu a bola, ele abafa aqui, o cara tocou aqui, ele consegue, porque tem explosão física. Não podendo estar 100% nessa parte que compõe a parte física dele, que é essa valência que faz ele ser tão fundamental, tão cri-cri para os adversários, quando perde a bola na retomada, quando sai do meio campo para um contra-ataque de 0 a 100, que não dá tempo do cara se mexer, da defesa se recompor. Se ele não for esse centroavante, se ele não for esse atacante, digo melhor, eu creio que ele tem ainda assim capacidade técnica para ser um centroavante e, na minha humilde opinião, só aqui a minha humilde opinião, ele passaria diretamente, caso não tenha explosão, que reitero, reforço, 99, todos os 9 abaixo das vírgulas que se põem nos casos dele de joelho, os caras não têm explosão mais, a mesma. E os caras com qualidade se reinventam. Gabigol, sem ter nada disso, se reinventou, foi para uma lateral de campo, voltando mais para o meio, deixou o Pedro ir para a Copa e perdeu, porque outra coisa, cara, muito que eu me lembrei aqui, é a sua visão espetacular, e não é nem boa, é espetacular sobre o Gabigol, que perde muito gol. Também quero deixar esse gancho, que não vamos falar sobre isso, mas ficou a sua citação que ficou na minha mente. Quero te convidar para a gente falar também sobre os ingressos, sobre Gabigol, perder gol. Quero te convidar para a gente falar sobre esse tema mais aberto, com mais tempo. Não é esse o tema. Então, assim, voltando ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique, se voltar como voltam os caras que tiveram a contusão que ele teve, pode mudar
através da sua capacidade tática e técnica, para centroavante para brigar com o Pedro. Aí eu já não sei quem fica. Agora, vamos pegar aqui a exceção. A exceção para mim te ouvir agora, presidente Johnny. Se ele volta como era antes, a minha humilde opinião, de novo, não tem nem chance para o Cebolinha. Essa é só a minha humilde opinião. Mas posso rever, porque a opinião sobre futebol é como a vida. Ela nem gira, ela capota. Uma coisa do futebol é isso hoje, amanhã é outra coisa. Então, como é que você vê essa parte aí do Bruno Henrique? Tu acha que o Bruno Henrique volta mesmo com condição como quando se lesionou? Porque até ele se lesionar, ele era o cara fundamental do Libertadores, o melhor da América. Estava sendo até eleito por todo mundo. Não só a minha, porque eu sou um fã especial do Bruno Henrique, do futebol. Eu acho que é outro cara que tira soluções que as pessoas tiram. Ah, mas o cara só corre. Não, ele é bem tático na parte de entrar pelo meio. Às vezes ele nem... Por exemplo, ele está aqui andando no bote, de vez ele voltar que nem os Tanso, volta reto, ele volta assim, para cortar caminho. Ele é um cara que ele entende do meio ali. Como é que tu vê isso aí, Johnny? O que me deixa feliz é que o Bruno Henrique ele é bem acima da média, né, William? Bem acima. Então, se ele voltar 90%, sim, ele continua superior a muito atacante brasileiro. E pelo histórico dele, que não tem histórico de lesão, cara, depois que eu vi o Ronaldo, careca, voltar, ver aquele joelhinho dele torcido, cara, e voltou a jogar futebol em grande estilo, eu acho que o Bruno Henrique, que não foi uma lesão tão grave quanto a do Ronaldo, e em sequência, né, que a do Ronaldo foi sequência, né, ele melhorou, curou, depois machucou de novo, e ele conseguiu recuperar. Então, eu acredito que ele volte aí uns 80%, 90%. E se não houver nenhuma contusão mais, ele vai chegar um pouco mais próximo daquilo que era. Exatamente igual a gente sabe que não vai ter jeito. Ele também sabe disso. Mas como ele era de outro patamar, eu acho que sim. Uma coisa importante que você falou aí, que eu nunca tinha pensado, foi o lance do Bruno Henrique jogar com o Cebolinha, desde que o Cebolinha tem em bom estágio, né? E o Cebolinha na esquerda e o Bruno Henrique ser usado como centroavante. É uma opção para um time B. Aí já consegue clarear um pouco as coisas. Eu tenho o Claudinho ali atrás, eu tenho o Cebolinha na esquerda jogando bem, eu tenho o Bruno Henrique no ataque, também fazendo a circulação ali, que ele faz bem essa circulação. Falta arrumar um cara da direita ali para dar um equilíbrio nesse time B. Aí tudo bem. Mas tudo é uma hipótese, porque você tem que melhorar o Cebolinha, você tem que ter um Bruno Henrique em condições para poder isso aí fluir. E o Flamengo não está pensando em fazer tanta contratação assim, mais ou menos 3 ou 4 que vão sair aí da cartola. Não tem como fazer mágica, né? Então é uma situação interessante, mas eu acredito que o Bruno Henrique volte aí nos 90% dele com o decorrer do ano de 2023, mas a gente só vai conseguir, acho que, o objetivo maior dele no final do ano. Então, a gente também não pode contar muito com ele, não, porque até ele conseguir voltar ao nível dele, tudo dando certo, é final do ano que vem, não tem jeito, na minha opinião.